Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Nós estamos neste mês numa série de pregações sobre o que é ser igreja. O que é para você ser igreja? Hoje existem muitas propostas de igreja. Hoje existem muitos desafios para nós que somos igreja. Nós começamos a nossa série de pregações esse mês falando que a igreja precisa ter um único alicerce. E o alicerce da igreja é Jesus Cristo. Ele é a nossa pedra fundamental da nossa igreja. Falamos depois que a igreja precisa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, nesta manhã, nós vamos meditar sobre o propósito da igreja. Nossa meditação está baseada em Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20. Abra sua Bíblia para lermos a palavra do Senhor nesta manhã. Permaneça com ela aberta para acompanhar o estudo da palavra de Deus. Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20. Nós vamos meditar sobre o propósito da igreja. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Oremos. Pai, abençoa a Tua palavra as nossas vidas nesta manhã. Que a Tua palavra venha iluminar nossos corações, nossas vidas, e nos levar, ó Deus, a viver o Teu bom propósito nesses dias. E que, ó Deus, todo aquilo que precisa ser transformado em nós, Teu Santo Espírito age, vem agir e nos levar à compreensão do Teu bom propósito, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O propósito da igreja, a bênção da responsabilidade e do compromisso. Evangelizar, acolher e servir. Vamos falar juntos? Evangelizar, acolher e servir. Na atualidade, existe uma distorção do que significa pertencer a uma igreja. Muitas pessoas acreditam que pertencer a uma igreja é um exercício religioso. Então, eu vou à igreja para cumprir ritos religiosos. Uma grande multidão de pessoas acreditam, então, que esse é o propósito da igreja. Um espaço aonde você pode vir cumprir os seus ritos religiosos. Mas não é isso que Cristo Jesus nos ensinou. Uma outra proposta é a proposta hoje do consumidor religioso. É aquele que vem para se servir dos serviços religiosos da igreja. Então as pessoas querem uma boa música, uma boa cadeira, ar-condicionado, querem um bom departamento infantil para receber os seus filhos, e assim então eles deixam algum recurso e às vezes até uma gorjeta, se for o caso. Os consumidores religiosos se infiltraram dentro da igreja, os religiosos se infiltraram no meio da igreja. E essa semana, o professor Saião, eu vi um podcast dele falando que hoje a maior missão dentro dos púlpitos, dentro da igreja, é evangelizar os próprios frequentadores. Porque, infelizmente, a maioria dos que frequentam a igreja ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo Jesus, porque não conhecem o propósito da igreja. E ficam vivendo suas vidas envoltos dessas três
dessas duas propostas. O local onde eu vou cumprir meus ritos religiosos ou o local onde eu vou exercer um consumo religioso da minha fé. Então, essas duas propostas são as propostas que estão baseadas no eu. No eu. E aí, então, eu quero que Deus me sirva, Deus me dê uma bênção, e eu quero, então, sair satisfeito do serviço que foi prestado pela igreja. Não é esse o propósito da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que existimos como igreja? Nós existimos, queridos irmãos, realmente, você vai receber consolo de Deus, você vai receber palavra de Deus, você vai ter a oportunidade de ter comunhão com o corpo de Cristo. Realmente, em nossos encontros, nós preparamos eles para que você venha receber o ensino, um espaço para adorar a Deus, mas não apenas isso. Nós queremos também que você saia daqui e entenda que quando você passa para a porta para fora, você se torna uma pessoa que é enviada por Deus, para alcançar os que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo Jesus. Se você frequenta uma igreja, você vem à igreja todos os domingos, mas você sai para fora e você não impacta a vida de ninguém, você ou é um religioso ou você é um consumidor da religião. Você ainda não se tornou o discípulo de Cristo Jesus. Aquele que se torna discípulo de Cristo Jesus, ao sair do encontro da fé, a Santa Assembleia de Deus, ele vai sair como uma pessoa para proclamar Jesus Cristo, para falar para as pessoas que existe uma esperança muito mais poderosa que é Jesus Cristo, e trazer essas pessoas ao próximo encontro da fé, para que essa pessoa seja acolhida e recebida pelo amor que nós estamos partilhando aqui a cada domingo, que é o amor de Cristo Jesus, que está em nossas vidas, em nossos corações. O propósito da igreja não se esgota em si mesma. Ela, de fato, ela se estende para fora. É de dentro para fora. É dessa experiência da fé aqui para contagiar lá fora. Amém, irmãos? Então, fala assim comigo. Eu preciso contagiar outras pessoas com o Evangelho de Jesus. Se nós não estamos contagiando outras pessoas, nós ou somos religiosos ou nós somos consumidores da religião. Você não foi trazido aqui pelo Espírito Santo para você viver na esfera da religião de um consumidor religioso. Porque o resultado disso é catastrófico para a sua vida. Nós, como verdadeiros servos de Deus, nós vamos receber e acolher a todos. Nós vamos orar por todos. Nós vamos doar do nosso amor, da nossa vida a todas as pessoas. Agora é muito duro colher a ingratidão. É muito duro colher e ver que cada vez mais entram 10 leprosos, são curados, são abençoados, e apenas um agradece. E apenas um permanece. Não é esse o propósito da igreja. Não é esse o propósito da nossa vida. O propósito que Deus nos chama é nós entendermos o propósito pelo qual Ele nos fez. Amém, irmãos? Ele não te fez para você viver para si mesmo. Igreja não é clube social. Igreja não é feita só para os iguais. Igreja é uma experimentação poderosa do amor de Deus em nossas vidas, sobre nossas vidas, para aprendermos a amar aqueles que são diferentes de nós. A maior prova da nossa fé
é quando nós começamos a amar as pessoas indistintamente. Quando nós nos tornamos verdadeiramente aqueles que acolhem as almas que precisam de Cristo Jesus. Você já aprendeu isso? Você tem vivido isso? Você quer viver isso? Porque uma coisa é assim, eu ainda não estou vivendo. Nosso papel é tentar te ensinar a você viver essa experiência. Agora, o problema é quando você não quer viver isso. Porque aí você torna a igreja um clube social. E a igreja não é um clube hermético. A igreja é aberta. Amém, irmãos? Então, se um dia essas cadeiras estiverem lotadas, você pode ter certeza que eu não vou deixar de ter cadeira lotada nessa igreja. Eu sempre vou arrumar mais um espaço para colocar mais cadeira. Amém, igreja? Amém, igreja? É isso que você quer? É isso que você ora? É isso que você pede? É isso que nós estamos aqui para fazer. Lotar essas cadeiras vazias? Amém. Mas se elas lotarem, eu já estou orando pelo lote do lado. Eu já estou orando, aqui eu já tenho compromisso aqui. E Deus vai nos dando mais, para que mais pessoas venham conhecer o amor de Cristo Jesus. A ordem dele foi essa: vão e façam discípulos. Amém? Você está discipulando quem esse ano? Quem você está discipulando? Quem você está acompanhando? Com quem você está investindo o seu tempo em oração e ensino da palavra de Deus? Não, meu irmão, a vida cristã, ela não é focada só em mim. Então, primeira coisa que nós precisamos entender nesta manhã, a igreja, ela foi enviada, ela não foi apenas chamada para uma reunião. Portanto, vão e façam discípulos. Dietrich Bonhoeffer, ele fala, a igreja só é verdadeiramente igreja quando existe para os outros. Vamos falar juntos? A igreja só é verdadeiramente igreja quando existe para os outros. Oh, queridos irmãos, eu louvo as oportunidades que Deus me dá para servir a Ele. Nesses últimos meses, eu e minha esposa acompanhamos pessoas que perderam entes queridos por autoextermínio, pessoas que tentaram autoextermínio. Acompanhamos casais com lares se destruindo. Acompanhamos pessoas com problemas de drogas. Eu fui numa delegacia para ajudar a tirar uma pessoa. E eu fico pensando às vezes que a gente está vivendo uma vida extremamente egoísta, mesquinha. Porque tem tanta gente necessitada nesse mundo. Eu duvido que você hoje não consiga encher a sua mão com o nome de 5 pessoas que você conhece, que poderiam estar aqui hoje de manhã para ouvir a palavra de Deus, ouvir esse louvor que nos edificou e nos fortaleceu. Eu tenho certeza que se todos nós aqui olhássemos, nós lotaríamos a nossa mão. Alguns de nós poderíamos ter 2 mãos cheias do nome de pessoas que poderiam estar aqui nesta manhã. A igreja foi chamada para ser discipuladora. A igreja foi chamada para convidar outras pessoas a virem a Cristo Jesus e se renderem aos pés do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus porque muitos estão chegando aqui na igreja. Amém. Todos vocês estão chegando aí nesses últimos 3, 4 meses. Mas nós não vamos parar aqui, irmão. A igreja, ela tem um mandato, ela tem um propósito.
Vão e façam discípulos. Vamos falar juntos? Vão e façam discípulos. Vamos falar com fé? Vão e façam discípulos. Nós temos que entender esse chamado. Então, essa semana, tenha o compromisso de começar a orar por essas 5 pessoas que você conhece, que podem estar aqui na igreja. E Deus vai te oportunizar a conversar com uma dessas pessoas nessa semana. E nessa semana você conversa com essa pessoa. Olha, nós estamos criando uma rede que você pode auxiliar as pessoas. Fala para ela, ó, amanhã vai ter uma live do pastor, acompanhe essa live. Nós vamos estar orando por você, na quarta-feira vai ter o culto lá. Nós vamos ter o culto na sexta-feira lá na igreja. Vamos no próximo domingo, vamos almoçar lá na igreja. Eu quero te convidar para você ir para o almoço da minha família, amém, irmãos? Almoço da igreja é almoço da minha família. É assim para você ou não? Ou isso aqui é só um encontro religioso? E se é almoço da minha família, na minha casa a gente senta no sofá, come a mão no prato, não é? Segurando o prato aonde a gente pode sentar, não é assim? Não é assim, irmãos? Não é desse jeito? Aí por que vem para a igreja? Tem gente que quer luxo dentro da igreja. Que agora criou um negócio de mesas postas. Chegou um negócio de elitizar as coisas dentro da igreja. Tem eventos de 250, 350 reais. Eu falo, meu Deus do céu. As EBFs aí agora no mês de julho, tem EBF ao preço que você quiser. Começa com 100, 150, até 300 reais, eu já fiquei sabendo que estão cobrando aí para ter EBF. Aqui nessa igreja é aberto para todas as crianças, amém? Eu quero ter aqui na nossa EBF, no mínimo 100 crianças, irmãos. A gente consegue lotar aqui um sábado à tarde com 100 crianças pulando aqui, amém? Vão dar balinha para elas aqui, elas vão pular ainda mais, amém? Não, a minha não pode, pastor. Não, então você já avisa que a gente vai fazer um crachazinho, que essa aí não pode, então receber a balinha. Mas eu não vou garantir que ela não vai pegar do coleguinha, viu? Porque ela vai querer pegar. A igreja é chamada a fazer discípulos, a ir, amém, irmãos? A gente tem que orar para que todo domingo aconteçam encontros com Cristo Jesus. Segundo princípio, compromisso gera frutos duradouros. Muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Charles Spurgeon fala: um cristão sem zelo pela salvação de outros é como uma estrela sem luz ou um rio sem água. Os consumidores da religião, o que eles querem? Eles querem ser agradados. Então eles querem chegar e ter um culto que eles saiam falam assim, eu estou muito satisfeito com o culto que foi hoje. O verdadeiro cristão, ele quer que esse culto venha gerar novas vidas em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Agora, eu quero coisa genuína. Eu não quero sensações. Jesus não tinha parede preta, não tinha banda, não tinha microfone, sistema de som. Era Jesus apenas. Pedro, não teve ninguém abrindo o culto de Pedro lá em Pentecostes. Ele só começou a pregar. E 3.000 pessoas se converteram. Amém, irmãos? Você crê no poder do Espírito Santo? Eu creio no poder do Espírito Santo. Sabe por que eu creio no poder do Espírito Santo? Porque vocês estão aqui nessa manhã. Amém? E o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa manhã. Não é fruto de estratégia de marketing. Tem tanta gente que quer estratégia de marketing. Eu já ouvi tantas coisas falando para mim. E a única estratégia que Cristo me diz é: ora, Carlos, pede. Não é isso que está lá no Salmo? Pede a mim e te darei as nações. Não é isso o pedido?
É oração, irmão. Nós temos que orar, nós temos que pedir. E se eu e você tivermos esse compromisso de orar e convidar as pessoas virão, as pessoas serão mais satisfeitas. Me diz, vocês que estão retornando aqui à igreja, esse culto abençoou a vida de vocês? Os cultos anteriores abençoou a vida de vocês? Se abençoou, levanta a mão, deixa eu ver. Você foi abençoado? Amém? Então, glória a Deus, amém? Vamos dar uma salva de palmas a Cristo Jesus? O Espírito Santo está aqui, amém? Amém, irmãos? Não tem mecanismos de sonoros, não tem mecanismos de querer causar emoções. Não, aqui tem. A gente abre a palavra de Deus, a gente orou, lógico, a semana inteira. Eu jejuei, eu acordei 3 horas da manhã, fiquei orando o dia inteiro. Jejuei, pedi para Deus que a gente pudesse abrir a palavra de Deus. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí eu preparo lá e eu fico pensando, Senhor, o que o Senhor quer falar? Aí eu fico pensando, como é que eu vou saber? Tem quase 100 pessoas aqui nessa manhã. Como é que eu vou saber o que pode acontecer na sua vida, o que Deus quer para a sua vida? Impossível. Concorda comigo? Impossível. Só o Espírito Santo de Deus sabe. E Ele age. Amém, irmãos? Amém? E eu sou fiel a isso. Há 28 anos como pastor. De abrir a Bíblia e pregar a palavra de Deus. Para que Deus faça uma obra na sua vida. Amém? E essa obra que Deus vai fazer na sua vida é um projeto de Deus contigo, amém? Não é comigo, é contigo, porque é Deus que sabe, Deus que ministra. Uma vez uma irmã falou assim, no final do culto, nossa pastor, hoje o senhor falou toda a minha vida. Eu falei, mesmo irmã, mesmo? Como que o senhor sabe? Eu falei, eu não sei, é Deus que sabe, irmã, é Deus que sabe. Aí um outro irmão me ligou durante a semana, pastor, é o seguinte, a minha esposa ligou para o senhor? Eu falei, como assim? Não, porque, o senhor falou tudo para mim, só pode ter sido a minha esposa ter ligado e falado tudo para mim. Eu falei assim, não, irmão, eu nunca falei com a sua esposa. E você pode ter certeza, o dia que eu for falar com a sua esposa, eu vou falar primeiro com o irmão, para falar com o irmão, com ela. Porque eu sou um pastor que eu tenho ética. Amém, irmãos? Eu não saio abordando irmã aí de qualquer jeito, não. Não. Pelo amor de Deus. Amém? Porque pastor tem que ter ética. Por isso que eu estou há 28 anos de pé. Amém? Que se eu resvalasse em alguma coisa na minha vida, não chegaria até aqui. E olha que a Aninha me conhece desde os meus 15 anos. Se eu tivesse alguma coisa na minha vida, não chegaria até aqui. Porque existe um Deus poderoso. Fala comigo, Deus poderoso. Que Ele age por meio de Cristo Jesus. Fala, Jesus Cristo. E Ele age com o poder do Espírito Santo. Fala, o Espírito Santo. Através de um homem simples. Através de um homem rendido aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos rendemos diante dos pés do Senhor Jesus Cristo, Ele faz com que se gere frutos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, deixe Deus agir na sua vida de uma maneira poderosa. Terceira lição, acolher é refletir o coração de Deus. Acolham-se uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Romanos 15, 7. João Calvino fala, a igreja é como uma mãe que gera e nutre seus filhos na fé. Amém, irmãos? Por isso que, irmãos, aqui você chega, todo mundo tem que se cumprimentar. Você tem que chegar e falar assim, a paz do Senhor, meu irmão, amém? Você tem que cumprimentar todos que estão aqui. E se alguém não te cumprimentar, você tem que chegar e falar, pastor, o irmão lá não me cumprimentou, não. Eu vou chegar e falar, irmão, o que está acontecendo que você não está cumprimentando os irmãos? Nós temos que cumprimentar uns aos outros. Amém, igreja? Amém?
E tem gente que acha que é melhor do que os outros. Não, aqui todo mundo é igual, todo mundo é pecador. Se não fosse Jesus, ou levanta as mãos aos céus e fala assim, obrigado, Jesus. Se Jesus tivesse tido misericórdia de mim, o que eu ia ser? Se não tivesse tido misericórdia, nem o Espírito Santo a gente ia ter. Ele teve misericórdia, então somos todos iguais. Recebemos o Espírito Santo de Deus para a gente acolher todo mundo na presença do Senhor Jesus Cristo, amém? Quem se sente bem acolhido aqui nessa igreja, levanta a mão aí para mim. Glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Porque isso é obra de Deus, né, irmãos? Isso é obra de Deus. Sabe por que eu entendi o negócio da igreja da parede preta? Eu entendi o negócio da parede preta porque é o seguinte, você entra lá, você não precisa conversar com ninguém, ninguém te vê, e você vai embora, e você permanece. Então, a mesma pessoa que entrou, você sai a mesma pessoa que saiu. Não cumprimenta ninguém. Porque a partir do momento que você cumprimenta o outro, você conhece o outro, aí você está falando, a gente é da mesma família, glória a Deus, amém, irmãos? Então, eu tenho irmão corintiano, vilanovense, tenho dó deles, né? Mas glória a Deus que a gente tem os irmãos assim, né? Quando eles perdem, a gente fica feliz, né? Quando eles ganham, né? Difícil para o Vila Nova, né? Mas a gente é irmão, glória a Deus, né? Tem uns corintianos aí, que eu fico com dó deles também, né? Tem uns flamenguistas aí, que eu vou te falar, esses estão uma pedra no meu sapato. Mas Deus é bom, Deus sempre é bom, amém, irmãos? Deus sempre é bom. E nós estamos aqui para acolher mesmo. Acolher cada coração. Como é que é o seu coração diante de Deus? É igual a madre? Irmãos, minha mãezinha, ela tem 1,54 m. Gerou 7 filhos. E eles são tudo quase do meu tamanho. E eu falo, como que ela, todos parto natural, todos ela amamentou. Eu falo, como que pode? É só o amor, amém, irmãos? É só o amor. E Deus? Você já parou para imaginar? Quantas orações Deus respondeu nessa semana? Quantas súplicas o Senhor respondeu essa semana? Você já parou para imaginar quantas provisões Deus fez sobre a sua vida essa semana? Quantos livramentos Ele te deu essa semana? Já parou para imaginar? Como é grande esse amor de Deus? Como é grande o amor dEle por nós? Como Ele nos acolhe todos os dias e acolhe cada um. Eu não sei orar, não tem problema, começa, amém? É igual andar de bicicleta, você começou e um dia aprendeu. Você não sabia falar também, mas você começou. Começou lá com o Gugu Dadá, e aí hoje você fala. Não sei orar, começa. Você vai aprender, e aos poucos você vai crescendo nessa arte maravilhosa, que é estar diante daquele que te acolhe com o amor perfeito, com a graça perfeita e a misericórdia que não tem fim. Glória a Deus. Então vamos acolher cada irmão e irmã que chegar aqui nessa igreja. A unidade do corpo fortalece a missão. A unidade do corpo fortalece a missão. Romanos 12, 4, 5. Portanto, assim como em um só corpo há muitos membros, e nem todos os membros exercem a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Vamos falar juntos? Somos um só corpo em Cristo. Vamos falar com fé? Somos um só corpo em Cristo. John Wesley diz: não existe uma religião que não seja social, nem sociedade, nem santidade que não seja relacional. Não existe uma religião que não seja social, nem santidade que não seja relacional. Entenda, cada um de nós tem um dom espiritual. Às vezes você é hospitaleiro, você ensino, intercessão, você gosta de organizar as coisas. Eu achei muito bonito o testemunho que a irmã Tânia deu hoje lá na intercessão, que ela estava
hoje no supermercado e ela falou: não, eu faço parte do grupo de intercessão da minha igreja. É interessante isso. Ela se entende como participante do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Ela entende. E ela virou e falou assim: porque olha, nós oramos, inclusive por um irmão que estava na UTI semana passada, e essa semana ele estava em casa. E ela falou: e Deus me deu a maravilha de encontrar com a irmã Tatiana. E eles à noite estarão aqui adorando a Deus. O irmão Luciano estará aqui entre nós. Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Deus faz milagres, Deus age. E é isso que o coração do servo tem que ter. Eu entendo que eu tenho uma responsabilidade com o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Eu tenho uma responsabilidade. Coloca a mão no seu peito e diz isso. Eu tenho uma responsabilidade com o corpo de Cristo. Se eu tenho essa responsabilidade com o corpo de Cristo, então eu coopero para o crescimento. Eu ajudo. Eu sirvo com alegria. Assim como o Espírito Santo te trouxe para cá, o Espírito Santo ele quer te usar, quer te capacitar. Ontem, eu achei incrível. Estava tendo o treinamento do Ministério Infantil. As irmãs vieram, algumas mães vieram. E nosso grupo de mensageiras tem meninas que não são da nossa igreja. Mas as mães vieram. Aí eu falei para elas: está tendo uma palestra para criação de filhos. Ministério Infantil é criação de filhos, né? Aí elas entraram. Aí no intervalo eu perguntei: e aí? Tá bom a palestra? Elas falaram assim: nossa, pastor, eu estou aprendendo demais. Na hora que se terminar eu vou ficar até o final, porque eu quero ouvir tudo. Porque eu tenho que aprender mais. Eu virei e falei assim: é assim todo domingo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Você vem aqui no culto, você não aprende alguma coisa nova? Sim ou não? É a minha tentativa. É a minha tentativa. E a minha oração: Deus, que algo novo aconteça na vida de todos os irmãos. Essa é a minha oração. Que algo novo aconteça na vida de cada um dos irmãos. Querido irmão, quem te comprou foi Cristo Jesus. Quem te lavou foi o sangue de Cristo Jesus. E Ele te deu o Santo Espírito dEle. E esse Santo Espírito quer te usar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Esse menino aqui, quando converteu, eu falei para ele assim: menino, porque é meu amigo. Falei para ele: eu tenho uma missão para você. Ele é militar, né? Quando a gente fala com militar, é com missão, né? Igual já passamos a missão para o irmão Cláudio também, né? Eu falei: eu tenho uma missão para você. Mas ele ficou irrequieto. Eu quero saber da missão, Calma. Tem que passar um tempo na igreja. Você vai fazer a missão. 6 meses eu falei: vai ter um curso. Vai lá fazer o curso. Eu tenho plantão, mas eu vou dar um jeito. Se é se é uma missão, eu vou fazer algo. Ele foi fazer o curso. Pastor, que coisa linda. Os embaixadores. Aí ele começou. Primeira reunião, 3 meninos. 3 meninos. Ontem, mais de 20 meninos aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Deus quer te usar.
Deus quer te usar. Coloca a mão no seu coração e fala assim: eu sei, Senhor, que o Senhor quer me usar. Então deixa Deus te usar. O propósito da igreja não é você entrar vazio e sair vazio. O propósito da igreja não é você entrar e achar que aqui é um grupo só para você e para sua família. Não, o propósito da igreja é para você entrar e quando você sair, você vai levar a palavra poderosa de Cristo Jesus. E a promessa de Jesus é que Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar, porque Ele vai te acompanhar todos os dias da sua vida. E eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. A presença de Deus acompanha quem obedece ao chamado. Não há maior alegria do que ver uma alma rendida aos pés de Jesus Cristo. Não há maior milagre do que Deus mudar a vida de alguém. Não há maior milagre, maior bênção do que alguém conhecer Jesus Cristo através da sua vida. Não há maior experiência nessa vida do que alguém virar e falar para você: obrigado por eu ter conhecido Jesus através da sua vida. Qual o propósito da igreja? Para que nós existimos? Essa manhã a gente viu esses 5 princípios que nos desafiam a entender que nós somos enviados ao mundo. Que nós precisamos ter um compromisso fiel com o nosso Deus, com as experiências que nós temos com Deus. Ele nos acolheu com um amor perfeito, com um amor maravilhoso, que nós estamos juntos com um propósito. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos a palavra de vida, nós temos a palavra de salvação, nós temos a palavra que transforma vidas, nós temos a palavra que abençoa vidas e corações, famílias, cidades e estados. Nós existimos para evangelizar e acolher pessoas. Nós existimos para levar este evangelho. Vamos colocar em prática, irmãos. Não vamos ser meros ouvintes. Vamos orar por aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que semana que vem elas possam estar aqui entre nós. Vamos convidar elas para virem à igreja. Passa na casa delas antes de você vir para cá e traz elas para a igreja. Fala: você conhece alguém que está triste? Você conhece alguém que está com problema? Você conhece alguém que está para se separar? Você conhece alguém que está com algum problema no filho? Traz ele domingo que vem, porque domingo que vem o Senhor vai agir no nosso meio. Quantos creem? Deus vai agir aqui nesse local. Ele tem agido, Ele age poderosamente. E quem falou foi vocês. Que Deus agiu no seu coração e na sua vida. Então, não seja egoísta e fique com a graça, a bondade e a misericórdia de Deus só para você. Partilha a palavra de Deus para as pessoas que precisam, para as pessoas que necessitam. Sejamos uma igreja que evangeliza com coragem e acolhe com amor, ternura, e esse acolhimento, esse tempero do Espírito Santo de Deus. A promessa é de Jesus, não é minha. Ele estará contigo na sua casa todos os dias da sua vida. Quem quer ter Jesus na sua casa todos os dias? Evangeliza e vamos acolher aqueles que Deus vai trazer para o nosso meio, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos colocar nossas vidas nas mãos dEle. Que Ele nos use com o poder e a graça do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou a ser uma igreja que vive o Teu propósito. Nós sairemos daqui para fazer discípulos, ó Pai. E que, ó Deus, o Senhor nos use no poder do Teu Espírito Santo. Que
Que o Senhor nos use, ó Deus, para levar luz no meio das trevas. Que o Senhor nos use, ó Deus, para levar o teu amor no meio daqueles que estão sem fé. Que o Senhor nos use, ó Deus, para levar a tua graça, para curar, ó Deus, os traumas e restaurar, ó Deus, relacionamentos. Que o Senhor nos use, ó Deus, para encher este mundo com a tua paz e o teu poder, Senhor. Pai, que toda obra, ó Deus, que se levanta contra o marchar da tua igreja, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor nos use, ó Deus, na força do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos dê coragem, ó Deus, para convidar cada pessoa que cruzar os nossos caminhos. E que, ó Deus, nós possamos ver, ó Deus, uma grande colheita. Que nós possamos ver uma grande experiência de ver vidas se convertendo através das nossas vidas. Nos torna verdadeiros discípulos do Senhor, nos faz homens e mulheres de coragem, nos faz homens e mulheres que andam na força do teu Espírito, nos faz homens e mulheres que vivem no teu propósito até a volta do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Todo o povo de Deus diz: amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.